a honra e glória do Senhor. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Quero dizer que é motivo de muita alegria. Eu agradeço a Deus desde já pela oportunidade a qual foi me colocada nesta noite. Quero que você abra sua Bíblia comigo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação para você nesta noite, amém? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, amém? Neste momento, já deixo aqui meus agradecimentos ao pastor Carlos pela oportunidade, pela confiança, né? Creio que está nos assistindo pela live, amém? Vamos estar lendo Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, dizendo assim: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de, caso achasse algum que era do caminho, assim homens como mulher, os levassem preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Amém? Amém. Pode tomar assento e glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nessa noite eu quero falar um pouquinho referente a Saulo, a qual era um homem perante a sociedade, um homem conhecedor de leis terrenas, um homem que conhecia acerca de profetas, acerca de discípulos, e um homem principalmente que seguia o povo cristão. A Bíblia vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no final do versículo, que Saulo presenciou a morte de Estevão, sendo apedrejado até a morte. Ali Saulo, quando viu aquele fato acontecer, ele vai até o sumo sacerdote e pede para um dos principais sacerdotes uma carta aonde ele recebia ordem para matar crianças e mulheres, seja qual fosse a idade. E a Bíblia vai dizer que Saulo, respirando ameaça de morte, ele ganha essa tal carta para matar todo cristão que ele encontrasse pelo caminho. E a Bíblia vai dizer que Saulo saiu da sua cidade e foi para Damasco, onde ali certamente encontraria homens e mulheres a qual pregavam a palavra do Senhor. Certamente ali Saulo ia achar discípulo aonde Jesus deixou. Só que algo acontece no meio de caminho. A Bíblia vai dizer que Saulo, andando com seus soldados, com o pessoal que estava juntamente com ele, Saulo, com sua carta, respirando ameaças, vontade de matar todo aquele que invocasse a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer que Saulo era um homem esperto, Saulo era um homem sábio, Saulo conhecia acerca de profetas, acerca de reis, de discípulos, tudo que era tipo de pessoas importantes, Saulo tinha conhecimento. E a Bíblia vai dizer que Saulo foi para o seu caminho e de repente, subitamente, uma luz aproximou-se e brilhou e dizendo, e caiu por terra e ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? E a Bíblia diz que aquele homem caiu no chão quando uma luz brilhou e ele caiu e de repente uma voz disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? E a Bíblia diz que ele conheceu a voz: Senhor, quem é tu? Por que me persegue? E ele dizia: Senhor, quem és tu? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Ali aquele homem, a qual era um homem mau, um homem arrogante, um homem que tinha prazer em matar todo aquele que fosse cristão, todo aquele que conhecesse a palavra de Deus. Ali ele teve um encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Ali ele reconheceu
que tu vai fazer. E os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, vendo contudo ninguém. Nós observamos que aqui Saulo, ele caiu do cavalo, reconhece que era Jesus que estava falando com ele. Os seus companheiros que estavam ao redor não entenderam nada, acharam que aquele homem a qual era um homem valente, a qual era um homem corajoso, estava ali caído no chão, dependendo da misericórdia do Senhor. Agora eu entendo que Jesus diz em João 14, versículo 6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Nós entendemos que Jesus é o caminho de qualquer situação. Nós entendemos que Jesus aqui é o caminho de qualquer beco sem saída, que muitas das vezes nós nos encontramos. Parece que às vezes nós estamos em caminhos que nós não temos saída, que não vemos uma porta aberta, que não vemos para onde nós vamos sair. Mas Jesus está dizendo que Ele é o caminho. Ele é o caminho para nossas vidas nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Meu querido, nós podemos observar que os soldados que estavam juntamente com Saulo não viram nada. Por quê? Porque aquilo que o Senhor tinha era com Saulo. Aquilo que Jesus queria fazer naquele dia era com Saulo. Tem coisas que vão acontecer na nossa vida que não é para ninguém ver, ninguém ouvir. Às vezes é com nós. É com nós. É o propósito que Deus às vezes tenha conosco. Muitas das vezes ninguém vai entender, não vão perceber o que está acontecendo. Não vão entender porque às vezes você levanta pela madrugada e vai orar. Não vão entender porque às vezes você entra no teu quarto, fecha o quarto e começa a chorar desesperadamente. Não vão entender. Porque o propósito que Deus tem comigo e com você foi assim na vida de Saulo. E a Bíblia diz que abrindo os olhos, Saulo nada enxergou. Pensa, um homem valente, um homem inteligente, um homem poderoso, um homem financeiramente bem de dinheiro, cai no chão e quando levanta fica cego. Agora Saulo começa a depender exclusivamente de Deus. Saulo começa a depender de Jesus. Aí Saulo fica cego. Eu aprendo algo nesta noite. Eu aprendo que quando Saulo ele cai do cavalo, ele fica cego. Sabe por que Saulo ficou cego? Eu vou te tentar explicar. Porque assim, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós temos um encontro com Cristo Jesus, a nossa cegueira, os nossos olhos estão fechados. E quando nós encontramos a Cristo, nossos olhos se abrem. Aí naquele momento, Saulo ele ficou cego para o mundo. Ele não enxergava mais nada, mas eu creio que pelos olhos da fé, ele começou a enxergar o espiritual. Ele começou a enxergar aquilo que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Às vezes, assim como nós temos que ficar, às vezes, cego para o mundo, para poder ver aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, que às vezes não é carnal, é espiritual. E a Bíblia vai dizer que Saulo ali ficou 3 dias e 3 noites sem enxergar absolutamente nada. Aleluia. Deus maravilhoso, aleluia. Olha, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou: dispõe-te e vai a ruas chamada direita e na casa de Judá, procura por Saulo, a cidade de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs a mão para que recuperasse a vista. Meus queridos, Saulo tinha ficado cego. E uma pessoa cega, ela não tem condições de ficar numa peça, num quadro sozinha, porque ela não tem noção de espaço, não tem noção de onde estão as coisas. Mas a Bíblia nos relata nesta noite que Saulo estava orando. Saulo estava orando, buscando a presença de Deus. E Deus deu uma visão a Ananias para que fosse até onde Saulo estivesse e colocasse a mão sobre
está orando. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E a palavra vai dizer que Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Você entendeu que todo que invocasse o nome de Jesus era morto? Não vai muito. Tem lugares que é proibido pregar o evangelho porque são mortos. Aqui no Brasil nós somos bem-aventurados por pregar a palavra, por levar o evangelho para anunciar as boas novas. As boas novas de salvação. As boas novas que Jesus está voltando, que Jesus está à porta. Em breve Jesus vai voltar para nos buscar. Glória a Deus, aleluia. Mas Senhor, vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome aos gentios, aos reis, como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Essa mensagem ela confronta as nossas vidas, porque às vezes por qualquer luta nós queremos parar, por qualquer situação financeira nós queremos parar, por qualquer problema às vezes nós queremos parar na caminhada. Mas aqui a palavra nessa não está dizendo, aqui a palavra está dizendo como nós muitas das vezes nós sofremos por levar o evangelho. Saulo era um homem perigoso, sim, era, mas era um homem escolhido. Deus escolheu e Deus é quem capacita. Glória a Deus, aleluia. E a Bíblia vai dizer que quando Ananias chega, ele impõe as mãos sobre Saulo. Saulo, ele começa a enxergar. E a Bíblia diz que quando Saulo passa a enxergar, sai as escamas dos seus olhos. Glória a Deus. Eu creio que pelos olhos da fé, Saulo começou a enxergar que aquilo que ele fazia era totalmente errado. Ele se arrependeu. Então, nesta noite eu digo, não importa o que você fez, não importa os caminhos que você trilhou, mas te arrependa de todo o teu coração. Aleluia. Não importa o que você tem feito de errado, mas se você se arrepender verdadeiramente daquilo que você fez, Jesus ele vai te perdoar. Porque o nosso Jesus ele é rico em misericórdia. E eu creio que nesta noite nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Amém? Amém. Impôs eles as mãos dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a visão e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram os olhos como escama e tornou a ver. E seguiu, levou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Glória a Deus, aleluia. Nós observamos que primeiro ele ganha uma carta e ele tem toda a autoridade para matar. Ele é um homem importante. Depois ele tem encontro com Cristo e depois ele fica cego e na cegueira ele se arrepende, porque às vezes assim é conosco. Muitas das vezes é necessário nós cairmos para vermos que aquilo que Deus tem para nós é muito maior do que os nossos olhos podem enxergar. Às vezes nós não entendemos o porquê das quedas, não entendemos o porquê das enfermidades. Às vezes, irmão, a gente chega cansado do serviço. Às vezes nós não achamos tempo para meditar na palavra. Às vezes não entendemos certas coisas, certas enfermidades. Quando tudo vai bem, é fácil glorificar. Eu quero ver glorificar na prova, no deserto, no vale, na tribulação.
colocamos na presença de Deus, reconhecemos que nós dependemos exclusivamente de Cristo. Eu quero falar um pouquinho do apóstolo Paulo, aleluia, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 9, ainda ele é Saulo. Aleluia, nós vamos um pouquinho navegar na palavra de Deus, porque Paulo foi um homem muito importante, um apóstolo conhecedor acerca das Escrituras. Saulo, no capítulo 9, ele fez várias viagens missionárias, passou por vários lugares, mas a partir do capítulo 13 ele vai se chamar Paulo, porque o meu nome aqui no Brasil é Maquel, mas em outros lugares vai ser outro nome. E aqui Paulo, no capítulo 13, ele vai se chamar Paulo. E nós vamos observar em Atos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Se os irmãos quiserem acompanhar, que diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrarei em tua casa e aí ficais. E nos constrangeu isso até ele, irmão. No capítulo 9, nós observamos que era Saulo um homem perigoso, um homem a qual queria matar todo o povo que se levantasse para pregar a palavra. No capítulo 16, a partir do versículo 1, nós vamos ver Paulo, onde foi um homem conhecedor da palavra de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, e a palavra vai nos falar nesta noite que Paulo, juntamente com Sila, ele teve a terceira viagem missionária. No capítulo 15 e no 16, vem um varão macedônio e fala assim: passa a Macedônia. E nós vamos observar no capítulo 16 que Paulo e Silas, juntamente, eles foram para uma cidade pregar acerca do arrependimento, acerca da palavra do Senhor. E nós observamos que Paulo era um homem temente a Deus, um homem cheio de conhecimento, um homem que conhecia acerca de leis. Aleluia! E a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas estavam pregando a palavra do Senhor, e que teve uma mulher por nome de Lídia, a qual aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. E a Bíblia vai dizer que aconteceu que, indo para um lugar de oração, saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. A Bíblia diz que essa jovem, ela adivinhava a vida de outras pessoas. E isso rendia lucros para a cidade, para os soldados romanos. E a Bíblia vai dizer que essa menina dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo Paulo e Silas, vendo tudo o que estava acontecendo, um homem cheio do Espírito Santo teve que dizer para aquela mulher que aquele espírito que estava dentro dela não podia ser da parte de Deus, mas era um espírito de adivinhação. E ela ganhava dinheiro com tudo aquilo que ela adivinhava. Os soldados romanos estavam ali e eles guardavam a vida daquela mulher. E de repente Paulo olha para aquela mulher e expulsa aquele espírito de adivinhação. E quando ele expulsa aquele espírito de adivinhação, aí vem os seus senhores e lhe fizeram a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, arrastaram para a praça, a presença de todas as autoridades, levaram os pretores, disseram: estes homens são judeus e eles perturbam a cidade. Nós percebemos que eles eram judeus e estavam perturbando a cidade, porque estavam falando do Evangelho, estavam falando acerca da salvação de Cristo. E a Bíblia diz, prorrogando o costume que não podem receber
dava lucro com as suas adivinhações. E Paulo e Silas estavam ali pregando o evangelho. E isso estava incomodando os infernos. Ali aquela mulher dava lucro e Paulo e Silas chegam e começam a dizer que aquilo ali não vinha da parte de Deus. Que aquilo que aquela jovem tinha era um espírito de adivinhação. Nós vemos que Paulo e Silas são levados diante da multidão, são colocados diante de uma praça, aonde os soldados romanos começam a chicotear aqueles dois servos de Deus Altíssimo. Aqueles dois homens estavam sendo chicoteados, estavam ali em praça pública, sendo chicoteados pelo Evangelho de Cristo. Aqueles homens estavam ali dando o seu melhor no Evangelho, estavam pregando, estavam falando as boas novas, estavam falando da salvação que Cristo Jesus tinha para cada um, estavam ali fazendo discípulo como o nosso Senhor nos ordenou. Glória a Deus. E ali aqueles soldados chicotearam Paulo e Silas e depois lançaram no cárcere. Agora eu quero ver vocês adorar a esse Deus dentro do cárcere. Agora eu quero ver você adorar a esse Jesus a qual vocês pregam dentro de um presídio. E a Bíblia diz que colocaram Paulo e Silas dentro de um presídio e fecharam. E ali o prisioneiro ficou cuidando Paulo e Silas. Por quê? Porque perante os soldados romanos, eles eram considerados homens perigosos. Só porque pregavam a palavra de Deus. Só porque levaram o evangelho aonde pessoas estavam sendo enganadas, aonde pessoas estavam sendo enganadas pelo aquele espírito de adivinhação. Aleluia, assim somos nós. Quando nós somos luz do mundo, quando entramos num lugar onde é só treva, nós atrapalhamos os infernos. Quando nós somos luz do mundo, quando nós chegamos num lugar onde não tem a presença de Deus, pode te preparar que vai levantar a luta de tudo que é lugar. É a mesma coisa você passar a semana toda sem orar. Aí de repente você passa a semana toda orando e jejuando, você vai para o trabalho, levanta a luta lá dentro. É incrível. Por quê? Porque quando nós oramos, nós falamos direto com o nosso Pai Celestial. Glória a Deus, aleluia. E Satanás, ele não quer que nós falamos com Cristo. Nós temos livre acesso para falar com Deus. Nós podemos pedir todas as coisas ao nosso Jesus. E quando nós oramos, as trevas, elas se levantam de todos os lados. Mas que nós devemos manter esse foco de oração. Aleluia. E Paulo e Silas foi lançado dentro do cárcere, ali amarraram suas pernas para que eles não pudessem fugir. Para que eles não pudessem fugir nem escapar. Mas só que como eles estavam ali pregando o evangelho, a Bíblia vai dizer que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vocês entenderam que Paulo e Silas não murmuraram? Então, no meio ao deserto, nós não podemos murmurar. Em meio ao deserto, nós temos que adorar. Eu acredito que Paulo olhava para Silas e dizia: Paulo, está tudo doendo. E Silas dizendo: eu também estou com dor. Mas eles estavam adorando, eles estavam ali, levando o evangelho. Imagina aqueles homens chicoteados. Levaram chicoteada, foi lançado no cárcere. Mas eles adoraram em meio à luta, em meio à enfermidade, em meio à dor. Eu creio que eles estavam com dor, mas eles estavam adorando. Irmãos, não era 7 horas da noite. Não era 6 horas da noite, não, era meia-noite. A Bíblia diz que era meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores
Você entendeu que a tua adoração não precisa ter horário? A tua adoração não precisa ser só na igreja, pode ser dentro do teu lar, da tua casa, pode ser no teu trabalho, você pode adorar em qualquer lugar. Você não é impedido de louvar, você não é impedido de orar a Deus. Cantavam louvores a Deus e os demais companheiros da prisão escutavam. Eles estavam machucados. Eu creio que eles estavam todos esfolados. Eles estavam com dor, eles estavam sangrando. É motivo para parar, né? Tem certas dores que às vezes dá vontade de parar. Porque a sensação que nós sentimos como seres humanos, que quanto mais dói, parece que o diabo diz assim, ó, desiste. Não vai mais na igreja, não procura mais esses crentes. Fica em casa. Parece que nós estamos passando por um momento de dor, irmão Daniel. Um momento de luta. Vem uma vozinha dizendo assim, ó, desiste. Não dá mais para ti. Cantar não é mais para ti. Pregar não é mais para ti. Desiste. É no momento de dor que Deus está ali dizendo, vem que eu te ajudo. É no momento de enfermidade, no momento de deserto, que Deus está dizendo, eu te ajudo. Porque a palavra de Deus ela nos ampara dizendo que as mãos do Senhor, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir o nosso clamor. Aleluia. Enquanto eles cantavam com dor, tinha alguém dentro da prisão ouvindo a adoração. Poxa, peraí, tem alguém que foi chicoteado, teve alguém que foi colocado na praça pública, todo mundo viu a humilhação, mas eles foram colocados dentro do cárcere com dor. Eles estão louvando a este Deus. A Bíblia diz que os demais companheiros da cela ouviram a adoração deles. E de repente sacudiu os alicerces da prisão. Glória, aleluia, aleluia. De repente veio e sacudiu os alicerces da prisão. Não foi a mão do homem que abriu a prisão. De repente a prisão ela teve como se fosse um terremoto. E a Bíblia diz que as portas se abriram. É motivo para você dar glória a Deus nessa noite. Aleluia. É motivo para você glorificar. Abriram-se todas as portas e soltaram-se os cadeados de Deus. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que todas as portas se abriram. Os cadeados se abriram. Maravilha, aleluia. Paulo e Silas, eles adoraram em meio à dor, em meio ao deserto, em meio à prisão eles adoraram. E nós aprendemos que em meio ao deserto nós temos que glorificar, temos que adorar. Não importa o deserto ou a situação que nós estamos vivendo, não importa as enfermidades que nós estamos vivendo, o importante é que nós temos que adorar a Deus em momentos bons e em momentos difíceis. É neste momento que nós temos que adorar. Aleluia. Glória a Deus. O carcereiro despertou do sono e, vendo as portas abertas do alicerce, puxou da espada e ia se suicidar. É como se Paulo e Silas estivessem em prisão máxima de segurança. Eles não poderiam fugir, porque eles estavam trazendo um costume que não era daquele povo romano para a cidade. Então Paulo e Silas estavam numa prisão de alto nível. E o carcereiro estava dormindo quando tudo aconteceu. E de repente, quando ele viu tudo se abrir, os prisioneiros, os cadeados soltaram, ele ia se suicidar. E olha,
Aleluia. Supondo que os presos tivessem fugido, mas Paulo bradou em voz alta: não faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Glória a Deus, aleluia. Todos estavam ali, então não precisava ele tirar sua própria vida. Nós entendemos que Deus, quando Ele tem uma promessa, quando Ele tem um chamado na vida do ser humano, Ele determina o tempo da promessa se cumprir. Ele determina o tempo do milagre acontecer. E ali vários prisioneiros foram salvos em Cristo Jesus. Inclusive este homem, o carcereiro, ele aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vimos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, um homem cheio de raiva, um homem cheio de rancor. E no capítulo 16 nós vimos um homem cheio de sabedoria, um homem a qual era adorador de Cristo, um homem a qual era cheio de conhecimento e sabedoria. E nós vemos que ele diz assim: estou precipitadamente e tremo, prostou diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Glória a Deus, aleluia. O que nós precisamos fazer? Respondeu: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e todos da sua casa foram salvos. Aleluia. Você entendeu que tem certas coisas nas nossas vidas que tem que acontecer? De um homem mau, de um homem que entendia de cerca de leis terrenas, teve que cair do cavalo, teve que ter um encontro com Cristo Jesus no meio do caminho e ficar cego. Nós podemos ver em toda a trajetória de Paulo, que foi 3 vezes chicoteado por varas, foi preso, foi uma vez apedrejado, foi picado por cobra. Aleluia. E nós observamos que Paulo, em meio a tantas coisas, ele deixou riqueza, deixou bens, deixou tudo para trás para poder seguir a Jesus. Nós vimos Saulo, um homem rico, cheio de poder, cheio de autoridade. E agora nós vemos Paulo, um homem cheio de conhecimento, um homem cheio de sabedoria, a qual foi apedrejado, a qual sofreu 3 naufrágios. Eu creio que Paulo não murmurou, porque ele sabia que ele estava na dependência de Deus. Aleluia. Porque nós, quando estamos em tantos problemas, nós sabemos que nós dependemos exclusivamente de Deus. Quando nós sabemos que dependemos exclusivamente de Deus, nós não se preocupamos com o dia de amanhã, não se preocupamos com aquilo que vamos comer, muito menos com aquilo que vamos vestir, porque a nossa dependência não vem de mão humana, a nossa dependência não vem do homem, não vem das coisas terrenas, mas vem do alto, onde é Cristo Jesus, o autor e consumador de todas as coisas. Nós entendemos que nessa noite nós dependemos exclusivamente do Cristo vivo. Aleluia, Jesus. Então, meus queridos, nessa noite eu digo para você: vale a pena pregar esse evangelho. É tu e a tua casa que vão servir a Deus. Não é só você, não. É tu e a tua casa, a tua família. Apresenta o evangelho. Prega o evangelho. Mostra o que Cristo fez na tua vida. Olha de onde Jesus tirou Saulo e onde ele colocou. Sim, Paulo sofreu vários problemas. Paulo sofreu perseguição depois de ter pregado a palavra, de ter colocado discípulo, ensinado. Aqui na terra nós vamos ter perseguição, vamos ter lutas, vamos ter enfermidade, vamos ser perseguidos, mas nós se alegramos, porque um dia nós não iremos mais estar aqui, mas um dia nós estaremos na glória com Cristo. Aleluia, Jesus.
E aí depois de Paulo ter passado por tantas coisas, ter sobrevivido aos naufrágios, de ter sobrevivido às chicoteadas, a qual ele foi chicoteado com varas, aonde uma cobra picou e o nome do Senhor foi glorificado. Aí em 2 Timóteo capítulo 4, aleluia. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6, Paulo vai dizer assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Que possamos seguir alguns exemplos de Paulo, passar por tantas coisas, por tanta luta e não murmurar, passar por tantos desertos e não desistir. Que possamos chegar no final da nossa jornada com Cristo e dizer: irmã Ediane, combati o bom combate. E podemos dizer assim: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira. Jesus, ele está voltando, meus queridos. E é tempo de nós colocarmos a mão no arado e não olhar para trás. Aleluia. É tempo de nós não brincar mais com o Evangelho. Porque hoje nós estamos todos aqui, todos adorando a Deus. Mas amanhã alguém pode não levantar e Cristo vir buscar. E como é que está a tua vida hoje? Como é que você se encontra diante da presença do Senhor? Tu lembras de onde Deus te tirou? Eu lembro muito bem de onde Jesus me tirou. Por muitos lugares nós andamos, por muitos lugares nós pisamos os nossos pés. E eu creio que Deus, ele tem nos dado livramento. Eu digo para você, continue a pregar o Evangelho. Continue a louvar o nome do Senhor, continue cantando, continue pregando, continue a fazer a obra do Senhor. Não desista no meio do caminho, não para. Por mais que esteja um tempo difícil, mas tudo está se caminhando para o fim. Que você possa chegar, te coloque de pé em nome de Jesus. Que você possa chegar no final da tua vida com Cristo e poder dizer: eu combati o bom combate. Aleluia. Aleluia. Eu convido você que precisa de uma oração. Aleluia. Irmãos, não é obrigatório passar aqui na frente, tá? Se você sentir de Deus de passar aqui na frente, os irmãos estarão orando. Eu vou estar orando pela sua vida em nome de Jesus. Não sei se porventura tem alguém que queira voltar para os caminhos de Deus, de Jesus, porque essa palavra é uma palavra de salvação. É uma palavra onde confrontou a mim. É uma palavra que confronta o pecador. Vamos estar orando em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Desliga do mundo aqui e te conecta ao mundo espiritual. Feche os teus olhos e olhe por alguém que está no teu lar. Olhe por alguém que precisa de uma oração, que precisa de uma intercessão. Feche os teus olhos e vamos levantar um clamor em oração. Amém? Eu creio que pessoas podem ser curadas através da oração. Eu creio. E que pessoas possam ser libertadas em nome de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. Logo após a banda vai estar cantando louvor.
Soberano Deus e eterno Pai, ainda Jesus, em tua presença, Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é fiel para conosco. Nós te agradecemos porque a tua misericórdia até aqui tem nos sustentado. A tua misericórdia, Jesus, até aqui tem nos guardado. Espírito Santo de Deus, confronta, Pai, o pecador nesta noite. Deus, liberta, Pai, aquele que precisa ser liberto. Transforma, Pai, aquele que precisa ser transformado pelo teu nome. Jesus, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha curar enfermidades, que o Senhor venha tocar onde a medicina não consegue tocar, que o Senhor venha tocar, Pai, na medula, nos ossos, no sangue, no pulmão, que o Senhor venha de encontro, Senhor, a vida demolida do pastor Carlos, da Letícia, da Camila, do irmão João Bueno, da Franciele. Espírito Santo, eu creio em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor pode fazer um
Jean, que vai estar dando os anúncios dos próximos eventos, em nome de Jesus, e que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos aceitar mais 2 minutinhos aí. Quarta-feira nós temos culto Círculo de oração. círculo de oração. Amém. Sábado nós temos um evento lá em São Leopoldo, né? Glória a Deus, 5 horas vão acabar saindo. 5 e pouco. Entre 5 horas. 5 e meia. Entre 5 e 5 e meia, então por favor estejam aqui uns 15 minutos antes, para a gente poder. O horário certo. Vai botar certinho? Então tá bom então. Então quarta-feira culto, círculo de oração, sábado nós temos evento lá em São Leopoldo. E domingo nós temos culto da família. Evangelismo? Todo mês. Desculpa. Então vamos se colocar de pé, vamos guardar esse evento desse culto. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, Pai, obrigado mais uma vez, Senhor, por mais este culto, Pai. Nos abençoa, Senhor Jesus, nos guarda essa semana, Pai. Que o Senhor possa vir nos dar uma semana de bênçãos, uma semana de vitória, Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.